Oh, vocês estão aí? Vocês estão aí? Opa, senhores. Vocês já pararam pra pensar que pessoas barulhentas odeiam o silêncio? Se sim, vocês já se perguntaram o porquê? Cara, eu entendi que essas pessoas, mano, não controlam seus próprios pensamentos e por isso devem ter medo, cara, de ficar no silêncio consigo mesma, entende? Essas pessoas do barulho que são rodeadas de amigos, simplesmente não suportam ficar um tempo em silêncio com a sua própria presença, porque os pensamentos martelam, entendem? Elas ainda vivem nessa escuridão mental, tá ligado? Elas precisam de validação externa, de terceiros, que se dizem ajudar elas, mas no fundo acabam cometendo atrocidades como inveja, ego e orgulho, entendem? É algo errôneo, mano, o que elas cometem. E elas vivem nesse engodo extremamente mentiroso mesmo, entende? Pessoas assim, cara, se sentem inseguras quando estão sozinhas, pois elas precisam, como eu havia dito, dessas outras pessoas para validá-las, certo? Para dizer se está certo ou errado. Elas não têm a sua própria percepção da realidade, entende? Isso é algo preocupante, pois quando o ser humano começa a perder a sua intuição individual, ele começa a agir por interpretações de outras pessoas e, consequentemente, começa a obedecer essas pessoas que têm mais mídia, por exemplo, influenciadores, ou literalmente a mídia do sistema, tá ligado? É basicamente isso, cara. Isso se torna algo extremamente perigoso no ponto que essa pessoa começa a absorver, sem julgar, sem se questionar, aquilo que é dito por esses terceiros ou pelo sistema, simplesmente. A partir do momento que essa pessoa começa a aplicar isso, ela vira literalmente um robô escravo. Ela vira literalmente um robô escravo, mano. A ponto de idolatrar, por exemplo, políticos, sejam políticos, influenciadores, jogadores de futebol, entendem? Elas literalmente vão ir contra a sua opinião e, em casos mais graves, cara, vão passar a te agredir verbalmente ou fisicamente, mano. Entende? Que loucura, velho. Pra você ver que isso tudo começa, mano, simplesmente com essa validação, né, de terceiros, de não conseguir ficar sozinho, começa justamente nessa causa de não ser um questionador, tá ligado? De ir pela cabeça dos outros, pensar só com o cabeção, entende? E não seguir essa sua intuição, cara. Não seguir esse seu senso crítico e questionador se aquilo é realmente certo. Elas não têm essa coerência, mano, tá ligado? Isso é algo muito triste mesmo, que, pelo que eu vejo nos dias de hoje, a humanidade está perdendo, cara. Talvez isso sempre tenha acontecido, né? Mas eu não sei, não posso falar, porque eu nasci há 20 e poucos anos atrás, então é o que eu vejo hoje, mano. Eu queria relatar isso, entendem? Eu acho que vocês conseguem... Porra, tô até bugando nas palavras. Eu acho que vocês conseguem compreender os delírios do Braddock, né, mano? E pra mim faz muito sentido isso, mano. Eu vejo pessoas que literalmente, cara, são robotizadas, mano. A troco de quê? Porra, a troco de quê, cara? Eu queria relatar que um dia eu tava simplesmente indo trabalhar e eu tava indo pegar o trem normal e... Eu tô dando um exemplo, tá? Deixando bem claro. Nada contra quem gosta de futebol, essas coisas, tá? A maioria das pessoas que eu conheço assistem futebol, tá legal? Eu tô dando esse exemplo específico pra esses gados idólatras, cara, porque literalmente conseguem tirar a vida de outro ser humano, de outro ser, por causa simplesmente do seu time de futebol, tá ligado? Porra, mano, eu não consigo entender essas pessoas, cara. Eles passam literalmente pelo processo de MK Ultra, por essa lavagem cerebral, mano. Ok? Mas voltando ao relato, eu tava literalmente no trem, quer dizer, eu ia pegar o trem e simplesmente
eu vi uma torcida organizada, mano. Não vou falar de qual time é, tá? Porque não vem ao caso. Mas essa torcida organizada, mano, começou a olhar pras pessoas com esse olhar de intimidação, querendo intimidar as pessoas, tá ligado? Ou simplesmente caçando briga, mano, caçando algum motivo pra simplesmente sair na mão, entende? Eu fiquei pensando, falei, pô, cara, isso daí só pode ser insegurança, talvez. Não é possível, mano, que você tá literalmente, você tá com 30 caras, mano, num bonde assim de 30 caras e vai querer arrumar briga com pessoas que estão em 2 ou em uma pessoa, mano. Porra, não faz o mínimo de sentido, tá ligado? Eu fiquei assim de cara, velho. Eu falei, porra, como isso é possível? Como tem pessoas maléficas nesse mundo? Isso eu já sabia. Mas assim, na minha frente, nunca tinha presenciado uma cena dessas, entende? E, porra, é triste de ver, né? A gente nessa decadência, cara. As pessoas pregam tanto a evolução do ser humano, mas elas têm atos que simplesmente parece que nós regredimos ao longo do tempo, ao longo das décadas, dos séculos, tá ligado? Só queria relatar isso, mano. Seja mais consciente, não brigue nas ruas. Ryan Grace. Brincadeiras à parte, velho. Eu acho que vocês conseguiram me entender, mano. O silêncio é primordial, pelo menos em determinada parte da sua vida. Você tem que ter esse momento sozinho, consigo mesmo, tá ligado? E não é, porra, é algo depressivo. Não, cara. Você tem que simplesmente gostar da sua presença, mano. Você tem que ter essa autoconfiança, tá ligado? Você tem que conhecer a si mesmo, mano. E você tem que se autoajudar pra depois colocar a máscara no próximo, mano. Pra depois ajudar o próximo, tá ligado? Se você não for uma fortaleza, mano, quem vai ser? Porra, eu tinha dito isso num vídeo, inclusive, que engraçado, do Instagram, mano, que nós temos que ser a fortaleza, assim, principalmente se você é homem, mano. Você tem que ser a fortaleza da sua família, você tem que ser a muralha, tá ligado? E como você vai ser essa muralha, mano, se você não constrói colunas, se você não constrói pelo menos a base, entende? Então é essencial, cara, você tirar esse tempo pra você, de autoconhecimento, e se desenvolver em cima disso, ok? Criar sua própria linha de raciocínio pra desembolar os problemas, talvez driblá-lo ou resolvê-los logo de cara. Simplesmente saia dos problemas, entende, irmão? Ache a solução. E não só ache a solução e guarde pra si mesmo, mas ache a solução e compartilhe ela com o seu próximo, que talvez passe a mesma coisa que você e não saiba como sair. Porra, você não gostaria de ser ajudado nos momentos difíceis? Por que você não faz isso pelas pessoas? Entende? Você pode falar, porra, mas na minha hora ninguém me ajudou. Irmão, mas você acha que se uma pessoa que se prega boa, que é boa mesmo, tiver a oportunidade, estiver do seu lado, não vai te ajudar? Ela vai, cara. É claro que é difícil achar essas pessoas, mas se você achar elas, pode ter certeza que elas irão te ajudar, mano. Entende? Então faça isso, cara. Ajude as pessoas também. Leve essa mensagem do seu coração para as pessoas, entende? Você só tende a ganhar com isso, cara. Não trabalhe com ego, orgulho, tudo bem? Trabalhe com humildade, cara. E as coisas vão começar a fluir consequentemente na sua vida, mano. Entende? É basicamente isso. Delírios de Braddock. Eu vou praticar meditação. E é isso, senhores. Fiquem com o Criador, certo? Porra, no meu coração, tudo de vocês. Gratidão.